Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Na aula de hoje nós vamos apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Também nós vamos apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas do conflito familiar. Ao final da aula, nós vamos explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o segundo trimestre do ano de 2023, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. E também visite o nosso site www.moldado.com. Não se esqueça de colocar à frente estudos e mensagens. Esse é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Você pode fazer isso gratuitamente. Então, vamos para a nossa lição. Hoje nós vamos estudar a lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Nós vamos ver que essa escolha do casal por um dos filhos sempre traz conflitos, problemas para uma família. O texto áureo da nossa lição, Gênesis capítulo 5, versículo 28, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Veja que Isaque e Rebeca fizeram uma escolha. Isaque escolheu Esaú, por causa que Esaú cozinhava sempre uma caça para ele e dava prazer à sua carne. Rebeca, no entanto, optou por Jacó, um homem mais simples e que estava sempre ali junto dela, ajudando nos seus afazeres. Então houve aí uma opção, uma escolha, uma predileção. Isaque optou por escolher Esaú para dar assim a sua maior atenção e Rebeca escolheu Jacó para dar a sua maior atenção. Então nós vamos ver que vai haver conflitos, vai haver problemas na família. A verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. E isso não é bom no ambiente familiar. Essa divisão não vai ser boa. Não é bom para que tenhamos uma família abençoada. Não é da vontade de Deus que isso aconteça. Por quê? Porque isso promove um certo egoísmo, tanto no coração do papai como no coração da mamãe. Então, pais,
vamos ser prudentes na criação dos filhos e que não vamos deixar isso acontecer dentro do nosso lar, para que não haja divisão no lar e para que possamos criar então os nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 25, versículos 19 a 28. A introdução da nossa lição. Então, assim como Abraão e Sara, Isaque e Rebeca preferiam um dos filhos, Esaú ou Jacó. Esse tipo de atitude gera conflitos no lar e não é essa a vontade de Deus para uma família. Então, vamos ver que no caso de Abraão e Sara, houve também nesta família uma opção. Nós vamos ver que o Abraão, ele vai dar a sua atenção maior para Ismael e depois para Isaque. Nós vamos ver que Sara, enciumada disso, cobrou de Abraão que não dava atenção ao Isaque e houve conflitos dentro daquela família. Também agora, no caso de Isaque, acontece o mesmo problema. Isaque vai dar atenção a Esaú e Rebeca, sua esposa, vai dar atenção a Jacó e vai haver também conflitos dentro da família. O plano de Deus para a família e sua presciência é o primeiro tópico da nossa lição. Filhos prediletos. Qual era o filho predileto de Isaque e qual era o filho predileto de Rebeca? O plano divino para a família de Isaque e Rebeca é o primeiro item. Assim como Sara, Rebeca também era estéril, o que fez com que Isaque orasse ao Senhor. E após 20 anos, sua esposa estava grávida. Foi a mesma situação de Sara. Sara era estéril, Rebeca também era. Vamos ver aqui que Isaque vai orar a Deus e pedir a Deus que venha conceder a Rebeca, sua esposa, essa bênção de gerar um filho. Deus vai abençoar então Isaque e Rebeca, e depois de 20 anos, Rebeca então fica grávida, e grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Deus é fiel e nunca falha em suas promessas e planos com os seus filhos. Deus tinha um plano na vida de Isaque e Rebeca, assim como ele teve um plano na vida de Abraão e Sara. No caso de Isaque e Rebeca, nós vamos ver hoje que as promessas que Deus teve e foi cumprida na vida de Abraão e Sara também vão se cumprir na vida de Isaque e Rebeca. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Se você tem uma promessa de Deus, fique tranquilo. Deus vai cumprir essas promessas na sua vida. Se você assim for obediente a Ele, cumprir a vontade dEle, fazer a vontade dEle, o plano dEle vai cumprir na sua vida, porque Deus nunca falha. Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Os homens falham no cumprimento de suas promessas, mas Deus é fiel e não falha para conosco.
O propósito presciente de Deus é o segundo item. Deus sabia do futuro de Isaac e Rebeca. Por isso, independente das circunstâncias, Deus atendeu a oração de Isaac e Rebeca. Assim como ele sabia do futuro de Isaac e Rebeca, ele também sabe do seu futuro, sabe do meu futuro. E se nós andarmos nesta terra, procurando buscar sempre fazer a vontade de Deus, para que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus, para que os nossos propósitos sejam os propósitos de Deus, que os nossos planos sejam os planos de Deus, o que Deus tem para nós vai se cumprir. E Deus, ele tem coisas boas para nós. Deus tem bênçãos maravilhosas para a nossa vida. Então vamos nos esforçar para fazer conforme a vontade de Deus. Procurar sempre estar na presença de Deus e buscar de Deus: Senhor, me ajuda para que os meus propósitos, o meu plano, seja também os seus. Gênesis 25, 21 a 23 diz assim: E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Já falamos disso, da oração de Isaac, que esperou aí 20 anos para que Rebeca ficasse grávida, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus abençoou a vida desse casal e Rebeca, então, gerou um filho de Isaac. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Ou seja, Rebeca estava se perguntando por que os filhos lutavam dentro do seu ventre. E ela foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Ah, se nós fôssemos assim, né? Tudo deu dúvida, Senhor, tira essa dúvida. O que está acontecendo? Me ajuda, me responda. Que maravilha é quando nós buscamos de Deus respostas para as nossas dúvidas, para a nossa falta de sabedoria, para a nossa falta de compreensão e prudência, às vezes, das coisas. Se nós buscássemos de Deus, com certeza Deus responde assim como ele respondeu a Rebeca. E agora a Rebeca sabia que o menor, que o maior serviria ao menor. Rebeca sabia que o primogênito de Deus não seria Esaú, ou seja, as bênçãos do primogênito não seria para Esaú, e seria para Jacó. O segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, fala sobre o conflito familiar. E aqui nós vamos ver a esterilidade de Rebeca. Filhos são bênçãos para uma família. Os filhos sempre são bênçãos para a família, bênçãos para o casal que acaba de ter agora a família no âmbito completo, é bênção para os parentes, é bênção para a igreja e é bênção em primazia, em prioridade, é uma bênção para Deus, porque os filhos
do ventre é galardão do Senhor. É como nós agora passássemos a criar filhos para Deus. Rebeca era amaldiçoada na época. Por que Rebeca era amaldiçoada? Por não gerar filhos. E Isaac ficou então ficava entristecido com aquilo. Sua esposa era amaldiçoada. Então ele foi orar a Deus e pediu para o Senhor que abrisse a madre de sua esposa para que ela viesse a gerar filhos e que não fosse mais amaldiçoada, julgada pelo povo como uma mulher amaldiçoada porque não gerava filhos. Gênesis capítulo 25, versículo 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto é estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas por que aconteceu isso? Porque Isaac orou insistentemente, ele buscou a Deus até que o Senhor o abençoasse. Ele não parou de orar. Assim, se nós queremos uma bênção de Deus, se nós queremos uma vitória na nossa vida, devemos orar insistentemente até receber. E se nesse meio de oração, se o Senhor não quiser nos abençoar, com certeza Ele vai falar conosco para nós não insistir, porque Ele não vai nos dar tal bênção. As respostas das nossas orações, elas vêm de Deus e às vezes elas se cumprem, às vezes não se cumprem e às vezes nós temos que esperar. Foi no caso de Isaac, ele teve que esperar 21 anos para então ter ali o seu filho. Ele teve que esperar, mas com certeza, se não fosse a vontade de Deus para que esse filho não viesse, Deus falaria com Isaac. E assim acontece conosco. Queremos uma bênção de Deus, queremos uma vitória, então vamos pedir, vamos pedir, vamos pedir. E se o Senhor não nos quiser dar, Ele não vai dar. Se Ele disser, olha, espera mais um pouco, nós vamos esperar, mas esperar em oração. E com certeza a bênção virá sobre a nossa vida. O segundo item da nossa lição, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Veja que a briga que dura até hoje entre judeus e árabes, elas começaram no ventre de Rebeca. No ventre de Rebeca. Começou lá com Ismael, Isaac, Ismael. Agora vai continuar essa luta agora no ventre de Rebeca e vai continuando e dura até hoje. Então o Salmo 127, versículos 3 a 5 diz assim: do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias e deve ser também nos dias de hoje. Essa geração ela era obrigatória ter filhos que herdariam as bênçãos, herdariam dos pais essas bênçãos. Então, e era muito importante para as famílias terem ali os seus filhos herdeiros, filhos, homens herdeiros, para herdar as bênçãos dos pais. Isaac não foi precipitado
como seus pais, mas ele buscou a ajuda do alto. Veja que não foi como Sara e Abraão, que foram precipitados quanto a ter um filho herdeiro. Eles não se precipitaram como os pais se precipitaram. Eles buscaram uma ajuda do Senhor. Eles foram orar, foram buscar de Deus. Eles buscaram essa bênção do alto, não foram precipitados, não procuraram ajudar a Deus na bênção que tinha para a vida deles. E o Senhor os abençoou. Então, nada de ser precipitados, vamos esperar, vamos aguardar. O Senhor tem bênçãos para a nossa vida, o Senhor nos ajuda, mas às vezes precisamos esperar e no tempo de Deus a vitória virá. A vitória virá para a nossa vida. Precisamos confiar no Senhor, esperar no Senhor e não colocar aí as nossas forças em ação, agindo com os nossos próprios braços, com as nossas próprias mentes, fazendo com que as coisas aconteçam. De forma nenhuma. Vamos esperar em Deus. Não é também cruzando os braços, mas sempre buscando do Senhor que essas bênçãos venham acontecer para conosco. Deus disse para Rebeca que no seu ventre havia 2 nações. Então Rebeca sentiu ali, viu que havia uma luta dos filhos no seu ventre, buscou do Senhor. Ela não sabia que eram gêmeos, mas sentiu-se ali que deveria buscar de Deus em oração por aquela atitude dentro do seu ventre, e o Senhor respondeu para ela que no ventre dela havia gêmeos. Eram 2 nações, eram 2 povos que estariam ali. O terceiro item da nossa lição, o favoritismo do casal pelos filhos. O que aconteceu de errado na vida de Isaac e Rebeca foi o favoritismo. Houve aí uma predileção. O Isaac escolheu Esaú e Rebeca escolheu o Jacó. Um deu mais atenção para o outro. E isso não foi bom para o casal. Houve conflitos na família. Além das diferenças físicas dos gêmeos, quer dizer, um era liso, no caso de Jacó, e Esaú era peludo, também havia uma outra diferença, era que Esaú, sendo o primogênito, por direito, serviria Jacó, o mais novo. Disso sabia Rebeca, que o mais velho, no caso de Esaú, serviria o mais novo, ou seja, o primogênito serviria o mais novo, o que não era de acordo com a cultura da época, mas o mais novo sempre iria servir o mais velho. E aqui, nesse caso, como em outros casos, nós vamos ver já também, houve aí essa contradição da cultura, porque Deus é maior do que a cultura. Deus é maior, ele faz o que ele quiser, ele faz o que ele quer. Deus faz o que ele quiser fazer. Deus não depende de cultura. Deus é maravilhoso. Ele opera conforme ele quer na nossa vida. Qual dos filhos devo me dedicar mais? Será que nós devemos fazer isso? Nos dedicar mais a um filho do que o outro? Será que devemos fazer isso? Não. Eis que os filhos são herança do Senhor. Qualquer filho. Não importa. Filhos, filhas, os filhos são herança de Deus.
E nós, quando investimos os nossos filhos para o bem, para ser um cidadão correto nessa sociedade, para ser um cidadão de bem, de caráter abençoado, quando nós investimos para o bem dos nossos filhos, nós estamos investindo no reino de Deus, porque os filhos, antes de ser nossos, ele é do Senhor, ele é herança de Deus. Então, aí está a responsabilidade dos pais na criação dos seus filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Então, é galardão de Deus. Se é galardão de Deus, nós, pais cristãos, famílias cristãs, devemos ter esse conhecimento, que estamos criando os nossos filhos para o Senhor. Agora, como você está criando seus filhos para o Senhor? Que educação você está dando para os seus filhos? Será que o ensino que você está investindo nos seus filhos, tudo que você está investindo nos seus filhos, o ensino, o tempo, a palavra e demais investimentos seculares que você está dando para o seu filho, será que está agradando a Deus, que os tem como herança, como galardão? Então, veja aí a responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Estamos criando os nossos filhos para o Senhor, ou estamos criando os nossos filhos para ser usados pelo diabo e fazer coisas ruins no meio da sociedade? Isaac tinha preferência por Esaú, devido às caças. Agradava a Jacó quando ele tinha ali a caça cozida ou assada, trazida pelo seu filho Esaú, que era um caçador. Agora, Rebeca dava mais atenção a Jacó, pois sabia que ele receberia a bênção da primogenitura. E Jacó também estava ali sempre junto da mamãe, mais perto da mãe. E a mãe dava atenção mais a ele porque ela sabia que quem tinha a bênção da primogenitura era Jacó e não Esaú. Deus havia falado com ela que o maior serviria o menor. O versículo 25, capítulo 25, versículo 28 de Gênesis diz aqui, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. É o que está escrito aqui no texto. Olha lá, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então, agora nós vamos ver que a Rebeca agiu de forma imprudente também. Mas veja que antes disso, Esaú abandonou a primogenitura. Ele vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas, por uma alimentação. Ele preferiu, naquele momento, alimentar o seu estômago, matar a sua fome, e abandonou, desprezou a sua primogenitura. Quantas pessoas também hoje, nos dias atuais, eles abandonam a salvação. Eles têm a salvação, buscaram de Deus, receberam a salvação, receberam a marca do salvo na sua vida, e depois, por um prato de lentilhas, ele troca
por um momento de sexo, ele troca a sua bênção. Aí ele deixa a igreja, às vezes por um tabaco, às vezes pela bebida alcoólica, por um momento de sexo, enfim, uma mentira, um engano, por causa de coisas mínimas deste mundo que vai agradá-lo de uma forma momentânea, ele despreza a salvação que ele tem por herança na sua vida, porque ele recebeu Jesus, mas ele troca isso. Veja que o Esaú aconteceu a mesma coisa, ele era o primogênito, ele tinha por direito as bênçãos de Deus e dos seus pais para a sua vida. Mas ele despreza essa primogenitura quando ele faz essa troca, quando ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Gênesis capítulo 25, versículo 32, eis que estou a ponto de morrer, ele disse, para que me servirá a primogenitura? Então ele despreza. Gênesis 27, 38 diz, e disse Esaú a seu pai. Aí é quando ele vai, quando aqui já entra o engano, né? O engodo de Rebeca juntamente com Jacó, se precipitando aí, fazendo o que não eram para fazer. Ele chega atrasado, ele chega com a caça para o seu pai, e daí juntos eles descobrem que o Jacó já tinha vindo primeiro e o enganado, ele já havia abençoado o Jacó com a bênção da primogenitura, e então o Esaú vai reclamar do pai. Tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Veja que nem com lágrimas, nem com choro, não tinha mais como ter a bênção da primogenitura. Ele já havia vendido, já havia desprezado. Quantas pessoas no arrebatamento da igreja vão ficar aqui nesse mundo chorando porque venderam o seu direito? Vão ficar aqui nesse mundo chorando, arrependidos, porque não subiram no arrebatamento, porque trocaram a bênção que tinha na sua vida, porque venderam a salvação que tinha pelos prazeres desse mundo, pelos desejos da carne, e trocaram. A igreja vai para o céu e ele vai ficar aqui nessa terra reclamando. E não vai adiantar mais, a igreja já foi para o céu. Então o Esaú reclama, abençoa-me, meu pai. E levantou a sua voz, chorou, mas não tinha mais como agora Jacó abençoar o Esaú. O terceiro tópico da nossa lição, o problema da predileção por filhos na família. Quando não entendemos o propósito de Deus. Olha, vamos procurar entender o propósito que Deus tem para nós. O plano que Deus tem para nós. Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, fica mais fácil. Mais fácil, porque nós vamos lutar e buscar de Deus, Senhor, abençoa-me conforme o Senhor quer, o propósito que tem na minha vida, faça-se cumprir, a promessa que o Senhor tem para mim, eu estou em busca dela, eu estou fazendo por onde ter essas bênçãos na minha vida,
E o Senhor vai nos fazendo entender e compreender a nossa situação, Ele sabe, e Ele vai fazer cumprir esse propósito em nós, porque Ele é fiel. Ele promete e cumpre, Ele tem e dá. O primeiro item da lição, Esaú, o filho predileto de Isaque. Já vimos que Esaú era o filho predileto de Isaque. Vimos que Isaque ele vai dar aí mais atenção a Esaú. Os padrões sociais da época diziam que o primogênito tinha primazia no futuro da família. Porém, o propósito de Deus para a família de Isaque era outro. Então, a família buscava uma coisa e Deus tinha outra. O Jacó, ou seja, o Isaque, ele queria que o Esaú viesse ser abençoado com a bênção da primogenitura, e por direito era Esaú. Rebeca, sabendo que Jacó é quem receberia a bênção da primogenitura, vai dar atenção mais a Jacó. Mas só que o plano futuro para a família não tinha nada a ver com isso. Gênesis 25, 23. Lhe disse, ou Deus disse, né? Duas nações, essa é a resposta de Deus para Rebeca. Duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Foi a resposta de Deus para Rebeca quanto a Jacó, que era o menor. Então, o menor teria a bênção da primogenitura, e o que tinha a bênção da primogenitura serviria então ao menor. E Rebeca sabia disso. Mas isso nós vemos também essa contradição aí da cultura que era vista naqueles dias, que era obrigatória naquele dia entre os homens. Sempre em algum tempo teve esse tipo de contradição, como aqui o Rúben, filho de Jacó, ele era o primogênito na casa de Jacó, mas quem recebeu a bênção da primogenitura não foi o Rúben, porque ele fez coisa errada, assim como Esaú também fez coisa errada. Então a bênção da primogenitura, quem recebeu foi o José. Arão também era o primogênito de Arão, que era o pai de Moisés. Arão, o irmão de Moisés. Mas Moisés foi o escolhido para dirigir Israel, não foi o Arão, mas foi o Moisés. Moisés, que era o mais novo, né? Também na casa de Jessé, nós vemos que o primogênito na casa de Jessé era o Eliabe. Mas quem recebeu, quem dirigiu, quem foi rei em Israel não foi o primogênito de Jessé, foi o Davi que foi. Mas nós temos ainda outros casos, como no caso de os filhos de Eucana. O Samuel era o mais novo. O Samuel foi quem foi ser o profeta, foi juiz de Israel, foi estadista, né? E foi quem também ungiu Saul e Davi para serem reis, não é? Então, também
na casa de Davi, o primogênito de Davi era Absalão, mas Salomão foi quem veio a ser o rei de Israel. Então nós temos aí muitos casos dessa maneira, né, que aconteceu aí durante aí o povo de Israel, no meio do povo de Israel. O segundo item do terceiro tópico da nossa lição, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Embora Deus tivesse revelado a Rebeca que Jacó receberia a bênção da primogenitura, não deu a ela o direito de mentir e interferir do seu plano. A Rebeca vai fazer quase a mesma coisa que fez Sara. Interferir no plano de Deus. Nós não podemos fazer isso, gente. Interferir no plano de Deus. Mas nós acabamos, às vezes, por nossa ansiedade, por nossa precipitação e ansiedade, nós acabamos por interferir nos planos que Deus tem para a nossa vida. E isso sempre vai gerar conflitos. Devemos sempre esperar o tempo de Deus para nos abençoar e para nos dar vitória. Rebeca colocou-se acima do plano divino. Todas as vezes que você faz isso, que eu faço isso, que nós fazemos isso, todas as vezes nós vamos colocar nós acima de Deus, e não pode. Rebeca fez isso. Está aí a lição não só de Rebeca, mas quantos exemplos nós temos disso, de homens e mulheres que tentaram interferir no plano de Deus. Devemos aguardar no tempo certo para dar tudo certo. Então Rebeca colocou-se acima do plano divino, organizando uma trapaça que demonstrou sua fraqueza na fé. O mundo acha que isso é ser esperto. O mundo acha que fazer trapaça é correto, é ser esperto, que o homem tem que fazer isso mesmo. Mas não é certo. O mundo tem uns conselhos complicados. O mundo tem uns conselhos diabólicos, maléficos. O mundo tem uns conselhos difíceis, uns conselhos que não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para a igreja, para o reino de Deus. E muitas pessoas estão ouvindo a voz do mundo. Ouça a voz de Deus. Não faça como Eva, que ouviu a voz de Satanás. Não faça como Sara, como Abraão, que em vez de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz de Sara. Vamos ouvir a voz de Deus. Como que nós ouvimos a voz de Deus? Quando nós ouvimos a sua palavra. Quando nós estudamos e Deus vai falar conosco. Então vamos ouvir a voz de Deus. Não ouvir a voz do mundo. Ouvir a voz dos homens que não têm compromisso com Deus, que não têm responsabilidade com as coisas de Deus. Rebeca estava aqui se colocando acima, estava ouvindo a voz da carne, da precipitação, da ansiedade, dos seus desejos. Então ela demonstrou aqui uma fraqueza. Toda vez que os homens fazem isso, ouve vozes e não a voz de Deus, eles demonstram fraqueza de fé. O problema da predileção pelos filhos é o terceiro e último item da nossa lição, do terceiro tópico. Faltou sabedoria a Isaac para contornar o conflito familiar.
Isaac aqui ele não soube ser responsável pela sua casa, nem pela vida espiritual da sua família. Faltou sabedoria, faltou prudência. Quantos homens de Deus também falta sabedoria na orientação, na direção do seu lar. Isso tanto na vida material e também muito mais na vida espiritual. Não sabe contornar esses conflitos buscando a presença de Deus, os conselhos de Deus, para que essas coisas não aconteçam dentro da sua família. Isaac e Rebeca, ao dar preferência a um dos filhos, não pensaram na tragédia moral e espiritual que causariam no futuro deles. É muito importante dar voz à razão, às vezes. Precisamos olhar para o futuro. E quando nós olhamos para o futuro, nós estamos sendo prudentes, estamos colocando a nossa razão junto com a orientação de Deus. É ser prudente. Geralmente e muitas vezes é prudente você dar voz à sua razão, o raciocínio, pensar nas coisas que podem acontecer no futuro se nós se nós tomarmos tais atitudes no presente. Às vezes é boa para o momento, mas vai trazer problemas e conflitos lá mais na frente. E o mundo hoje, nós também como igreja, vivem hoje problemas e conflitos, porque isso traz conflitos também para o mundo, por uma atitude errada que Sara teve. E teve lá o Ismael e o Isaac, que brigam. Depois o Esaú mais Jacó, que continuou brigando, e continua hoje esta briga até os dias atuais entre judeus e árabes. Por causa de quê? Por causa de uma atitude errada. Então isso pode acontecer também na nossa vida se nós tomarmos atitudes erradas dentro do nosso lar, principalmente na criação dos filhos, porque nós vamos, mas os filhos vão ficar aqui. E qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Estamos vivendo a palavra de Deus, orientando os nossos filhos a viverem na presença de Deus? Os filhos são herança do Senhor, portanto, os pais devem zelar pela saúde física. Só pela saúde física? Não. Pela saúde espiritual dos filhos, pela saúde emocional dos filhos, como cuidando para Deus. Muitos cuidam da saúde física, mas e a saúde espiritual e emocional? Estamos cuidando? Quando nós estamos cuidando da saúde espiritual dos nossos filhos, nós também estamos cuidando da sua saúde emocional. Porque quando nós ensinamos a palavra de Deus, os nossos filhos emocionalmente vão ser pessoas de bem nessa terra, sabendo ali tomar decisões corretas, decisões certas. E nós, quando fazemos assim, estamos cuidando dos nossos filhos como cuidando para Deus, porque os filhos são herança de Deus, é galardão de Deus. Então, assim fazemos e assim o Senhor abençoará tanto a nossa casa e muito mais os nossos filhos que vão ficar aí. E pronto, com um legado maravilhoso que você vai deixar quando cria bem os seus filhos na presença do Senhor. O Salmo 127, o verso 3, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os seus filhos, a sua casa,
o seu dia, enfim, vamos aí lutar para criar os nossos filhos na casa de Deus, dando a eles assim esse legado tão maravilhoso, porque às vezes não são os bens materiais. Você pode deixar riquezas para os filhos, pode deixar bens materiais para os filhos, mas se você não deixar o seu filho orientado e direcionado com conselhos maravilhosos, um legado glorioso da palavra de Deus, os seus filhos com certeza, depois que vão aí esbanjar os bens materiais, vai ficar sem nada e vão acabar sendo destruídos, porque você não ensinou os seus filhos, não orientou os seus filhos na casa do Senhor, conforme o plano, o propósito que Deus tinha para eles. Então isso é muito importante nós pensarmos nisso e termos mais responsabilidades e compromisso com a nossa casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma boa semana na presença de Deus.